Segue nesse assunto agora falando com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Dr. Eduardo Fontes. Doutor Eduardo, muito obrigado por nos atender, né, mesmo depois dessa operação, desse dia que deve ter sido bastante corrido para vocês aí da Polícia Federal. Gostaria de saber o que a gente pode trazer sobre os suspeitos presos hoje. Quais são as pessoas que provavelmente teriam ligação com as mortes de Bruno e Dom e como é que vocês estão lidando com isso? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, na realidade, então, a operação de hoje, ela é fruto dessa investigação que nós iniciamos em relação ao homicídio do Bruno e do Dom. No curso daquela investigação, nós colhemos provas, então, que demonstravam a existência de uma associação criminosa armada, e essa associação criminosa ela se dedicava à prática de pesca ilegal. Há fortes evidências, então, de que o Colômbia é o líder dessa associação, porque ele fornece equipamentos, materiais, insumos para esses pescadores, e depois ele compra o pescado e vende aos países vizinhos, aí, notadamente Peru e Colômbia. É uma associação criminosa armada. Nós encontramos armas de fogo na casa de alguns pescadores hoje, que inclusive também foram presos em flagrante por possuírem arma de fogo. Também, né, o Amarildo, ele fazia uso de arma de fogo, tanto que praticou 2 homicídios e está sendo imputado a ele esses crimes. Então, no curso daquela investigação, ficou demonstrada a existência de uma associação criminosa. Nessa associação criminosa, o líder é o Colômbia, e alguns dos integrantes são familiares do próprio Amarildo. Além do Amarildo, nós temos o filho dele, o Amarílio, e 3 irmãos também que ali apareceram. São pessoas que já estavam sendo imputadas pela Polícia Federal, naquele caso, como responsáveis pela ocultação dos cadáveres de Bruno e de Dom Philips. Superintendente, eu vou convidar agora para participar dessa entrevista também o Leandro Rezende, o nosso analista de política lá no Rio de Janeiro. Leandro, fica à vontade para fazer a tua pergunta. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Doutor, obrigado por estar conversando conosco nesse sábado. A Polícia Federal possui elementos que possam colocar o Colômbia como mandante das mortes do Bruno Pereira e do Dom Philips? Isso ainda está sendo investigado, né? Ainda não há elementos nesse sentido, senão a gente já teria também anunciado essa questão. Mas todas as investigações, elas estão sendo feitas no sentido de imputar todos aqueles envolvidos, no caso, os crimes praticados. Então, tanto na investigação do Bruno e do Dom, se tiver mais pessoas envolvidas, nós vamos chegar a essas pessoas. As investigações, elas ainda continuam. E aqui, no caso da pesca ilegal, nessa associação criminosa armada, também pode aparecer mais pessoas envolvidas. Doutor, vocês também avaliam, e eu gostaria de saber, né, o que o senhor poderia nos adiantar sobre isso, se esse crime ele foi planejado, premeditado, ele foi discutido entre essas pessoas que aos poucos vão sendo presas agora durante operações da Polícia Federal, ou se de fato foram resultado daquele encontro ali, exatamente naquele momento, de uma sede de vingança que aconteceu ali por conta das denúncias que eles vinham fazendo. Como que vocês trabalham com essas hipóteses? As 2 hipóteses elas são analisadas, né? Então, nós estamos aguardando o nosso laudo pericial da reprodução simulada dos fatos, que foi realizado no mês passado. Esse é um laudo bastante trabalhoso e bastante consistente, que vai ao lado do que nós já temos de elementos coligidos, tanto de prova documental como prova testemunhal. Isso vai reforçar uma dessas teses. Se de fato houve um planejamento prévio, e aí pode aparecer mais pessoas envolvidas, ou se foi algo ali sem planejamento, mas que já havia um embate, né, entre o Bruno e também o Amarildo, uma discussão envolvendo a pesca ilegal, e aí a ameaça concretizada anteriormente já pelo Amarildo em face do Bruno, ela vem a se concretizar nesse homicídio, né? Então isso tudo está sendo ainda objeto da investigação. Doutor, eu queria fazer uma pergunta sobre os povos isolados ali da região do Vale do Javari, porque depois que aconteceram as mortes do Bruno e do Dom, vieram à tona várias informações dos riscos, né, que esses povos isolados estão correndo, inclusive com a participação de outras associações criminosas, outros criminosos que atuam na região.
Se trata de uma área de tríplice fronteira do nosso país, com um avanço importante do crime organizado. Como é que a Polícia Federal está olhando para esse local, para essa terra indígena que é fundamental para o país, a segunda maior do nosso território? Enfim, essas associações entre tráfico de drogas e pesca ilegal. Quantas investigações que a Polícia Federal tem sobre esse tema? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão de uma forma mais geral? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a Polícia Federal ela trabalha de forma muito séria, né, e atenta aos casos que ocorrem ali naquela região, que todas as informações que nos chegam, elas são analisadas pela nossa equipe, principalmente a equipe de inteligência, para mapear eventual associação criminosa, eventual organização criminosa, eventual ligação de tráfico, enfim. Então, todas as informações elas estão sendo analisadas por nós, e no momento oportuno a gente tem feito as operações como vocês têm visto aí, né? Não só ali na região, que ali também demanda muito importante, mas todo o estado do Amazonas. Doutor, eu queria saber também o que essas pessoas que vão sendo presas, elas falam sobre Bruno e Dom. De que forma que elas enxergavam essas duas figuras, essas duas pessoas que foram assassinadas na região e que desencadearam agora uma série de operações também da Polícia Federal. Havia um olhar mais violento contra um dos dois especificamente, ou os dois representavam ameaças para essas pessoas que agora estão sendo acusadas desse homicídio, que estão sendo investigadas e presas por vocês nessas operações? Tá, em relação ao caso do homicídio, o que a gente tem até o momento é que havia sim uma efetiva fiscalização que era realizada ali pelo Bruno, também pela vigilância indígena, que era liderada pelo Bruno, né? Então, o Amarildo, sim, ele tinha essa discussão efetiva ali com o Bruno. O que a gente apura é se existiam outras pessoas que acabavam sendo prejudicadas e talvez interessadas na morte do Bruno. No caso do Dom, o Dom ele acaba sendo executado ali porque ele estava no local, né? Então, ele era uma testemunha ocular do crime, eles queriam matar realmente o Bruno, mas eles não poderiam deixar a testemunha ali viva, então acabaram matando o Dom porque estava ali naquele local ao lado do Bruno. Em relação às prisões realizadas hoje, então hoje eles estão sendo interrogados nesse momento, então ainda nós vamos, mas hoje o interrogatório ele se baseia exclusivamente no caso da pesca ilegal, na associação criminosa armada. É claro que depois outros interrogatórios serão realizados aí no decorrer da semana. Doutor Eduardo Fontes, muito obrigado por conversar conosco. O senhor que é superintendente da Polícia Federal no Amazonas, né, então está coordenando e, claro, agora tocando essas operações que tentam impedir, desvendar todo esse crime, possível crime organizado que funcionava nessa região do país. Boa sorte para vocês e deixo claro que o espaço está aberto aqui para possíveis entrevistas, esclarecimentos, enfim, aquilo que for necessário. Obrigado. Claro, obrigado, estou à disposição. Um grande abraço.